America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lì un bel mazzolino di fior. No final do século XIX, com o fim da escravidão e a possibilidade de escassez de mão de obra na agricultura, começou no Brasil uma campanha de incentivo à imigração de povos europeus, que, entre outros fatores, corroborava com o projeto de branqueamento do país. Um dos fluxos migratórios mais intensos foi o de italianos. Após a unificação, a Itália passava por um período marcado por uma economia debilitada, superpopulação, doenças e miséria. Muitos núcleos coloniais foram criados em todo o Brasil. Um deles foi montado em São João del Rei, Minas Gerais. Em novembro de 1888, chegaram as primeiras famílias, com a promessa de terra, moradia e sustento. Mas as coisas não ocorreram como previsto. Os imigrantes passaram por muitas dificuldades e tiveram uma vida marcada pelo trabalho árduo. Diante da impossibilidade de abordar as mais de 400 famílias com sobrenomes italianos em São João del Rei, convidamos alguns descendentes a relatarem suas lembranças e histórias. Os italianos tinham um costume que todos tinham que trabalhar. E o dinheiro proveniente do salário era entregue para o chefe da casa. E ele aplicava onde havia necessidade. Alguma pequena sobra era repassado para algum filho. E esses filhos eram mão de obra que eles conseguiam, né? Porque não tinha empregado. Eles não tinham empregado. Eles trabalhavam tudo na agricultura. Era milho, arroz, feijão, mandioca, tudo quanto há. E eles para aí não tinha nem dia santo e nem domingo. Por isso que a família imigrante, não sei se a senhora já observou, nós imigrantes não tem horário para nós. Nós trabalhamos da manhã à noite, domingo. O que interessa ao imigrante é ser bravo, honesto e a show dele. Liguei show de quatro. Capiche? Então, leveiro. Para se ter uma ideia, na colônia do Marçal era produzido frutas e verduras. As italianas acordavam cedo, enchiam seus balaios e andavam 8 quilômetros e elas comercializavam os produtos lá da terra na Avenida Leite Castro, esquina com Frei Cândido. Eu lembro que por volta de 6 horas da manhã, dezenas de italianas chegavam com seus balaios carregados de produtos e vendia para a população de São João. Tudo fresquinho, sem agrotóxicos, sem nada, e ali as tiravam a renda delas. Esse aqui foi um retrato que eu mandei ilustrar, ela carregando os balaios e elas comercializavam lá. A avó falava que saía para vender de madrugada, né? Saía cedo, voltava tarde, com essa dela, como se fosse um arco preso no ombro, carregava 2 balaios de, sei lá, de verdura ou de flor e levava para vender no mercado. Imagina, sair daqui lá no centro, no mercado municipal, vender as verduras a pé com a derla, né? Então aqueles balaios pesados saía vendendo. Não é fácil não, saía 3 horas da manhã. Sempre a gente plantou mais folha, era as couves, os agrião, na época couve, agrião, espinafre, era que a serraia que plantava, era mostarda, rabanete, isso tudo a minha mãe plantava e elas iam no mercado no cavalo. E depois, primeiro foi na derla, depois que comprou o cavalinho, que eles conseguiram um cavalinho para ir para o mercado de cavalo. Ia daqui? Saía daqui. Andando. E saía daqui, minha mãe falava que era 1 hora da manhã, andando. Dormia até no cavalo. O cavalo já sabia o caminho, se cochilava no cavalo. Nós ia levar batata inglesa, lá no Lago Tamandaré. Como é que chamava o quilômetro? Canário.
Vamos ficar na tinha uma armadilha, já é um caminhão. Aí ele falava, ó, dinheiro não tem. Aí o papai falava assim, toma as trocas, batatinha, troca de mantimento. Mantimento. Então a gente vê que quanto era sofrido, que para eles comerem eles tinham que produzir. Plantar verdura, para levar para vender, para ganhar o dinheiro, para comprar o sal, querosene, o açúcar, que não tinha. O que eles vendiam era o que eles recebiam o dinheiro para comprar. Lá mesmo já gastavam o mantimento. dinheiro que eles já recebiam naquele dia, para conseguir o alimento já para aquele dia. Aquela semana, sei lá. Porque 2 vezes por semana parece que iam para o centro. E por que as mulheres iam mais? Porque os homens ficavam plantando e as mulheres é que levavam. A maioria que levava a produção eram as esposas e filhas. Porque a gente perguntava, mas por que mais as mulheres? Porque os homens ficavam produzindo. Era 5 horas da manhã, já escoava a produção deles. Tem um vizinho aí que ele falava que eles levantavam acho que 2 ou 3 horas da manhã, 2 horas. E fazia arrumar o cargueiro, os balaios, para as mulheres. Eu falei com ele, então vocês iam para a cama dormir de novo? Não, meu pai não deixava. Já ia ficar canteiro. Tinha que meter bronca já no enxadão. 3 horas da manhã, a gente pendurava um lampião lá. A hora que era 7 horas que o dia clareava, 6h30, 7 horas, já estava pronto os canteiros para plantar. E eu falei, mas parava cedo? Não, 4, 5 horas da tarde. O pai não deixava a gente ir embora cedo para dentro de casa. Tinha que trabalhar até escurecer quase de noite. E ali para lavar os pés numa bacia, sei lá, não tinha água dentro de casa, esquentava no de lenha. E ali ia dormir cedo também, jantava um pouquinho, cama. As mulheres, além, né, de trabalhar na agricultura, ainda tinham os filhos, né, que naquela época era muito filho, né, que era 10, 12, 16, e ainda tinha a casa para cuidar, né, cozinhar, lavar, passar, né, tudo isso ainda. E ia para a horta ainda colher as verduras, ir para o mercado 2 vezes na semana, né. Não era fácil não, não foi fácil não. Mas as mulheres sofreu, nossa, a sua mãe, a mamãe. Nossa As mulheres trabalhavam igualzinho os homens. Até mais. Até mais. Tia Mena remava um barco que só vendo. Faz tudo igual o homem faz tudo, sempre foi assim. Eu lembro da minha avó pegar no carro de boi, igualzinho para arar, num arado aqueles arado pesado mesmo, o vô carreando os boi e ela no arado. E ainda era assim, quando ele via que não estava sendo certo, fazendo o trimo certo, ele jogava um terrão assim e falava, ó, tá torto, conserta isso aí. Não era fácil não, porque é um peso danado, né? Um peso danado. Eu lembro muito de ver minha avó fazendo isso. Depois eu lembro de ver minha tia também ainda fazendo. Até que depois começou com a tobata, né? Da tobata passou para o trator, né? E hoje tem várias máquinas, né? Que facilitou muito, né? Graças a Deus, né? Mas ainda continuamos ainda na agricultura. Todo mundo ajudando ainda, as mulheradas. Italianada é danada. Giuseppe Caraz e Estela Jaró desembarcaram no dia 22 de julho de 1894 e trouxeram seus filhos. Seus filhos cresceram, foram para São João del Rei e lá eles dedicaram à fabricação de móveis. A cidade de Sereia, ela é referência mundial em móveis antigos. Ela é uma cidade visitada por gente do mundo inteiro à procura de reformar móveis ou fazer móveis novos. Então, pegando aí essa tradição lá da cidade que eles vieram, eles montaram uma fábrica. Nessa fábrica trabalhavam 5 irmãos. Então, a fábrica, essa é um retrato da placa que ficava. Então, esse movido à eletricidade, na época, era o que de mais moderno existia. Então, quando a oficina deles era movida à eletricidade, eles colocavam esse termo aí para estampar orgulhosamente. Tireia que chama. Diz que é uma cidade muito pequenininha e lá mexe muito com madeira, que tem muito carpinteiro, né? Que bacana, né? Que até na nossa família tem muitos carpinteiros que gostam de mexer também, né? E vieram para São João, aqui na colônia, que vieram para mexer com as plantações, né?
a agricultura, né? E que até hoje a raiz ainda está aí firme e forte, né? Todos aqui, não tem todos ainda. E teve também os que vieram dentro de São João, né? Que foi mexer com a tecelagem, né? Que muitos foram para as fábricas de tecelagem, né? Que de pano trabalhar na fábrica de tecelagem. No dia seguinte que ele chegou, cedinho, ele disse que o tio bateu na porta do quarto e falou assim: vamos para a fábrica trabalhar. Ele falou: mas tio, eu estou cansado, acabei de chegar de viagem. Não, vamos trabalhar. Italiano trabalha muito, vamos hoje. E ele, a partir desse dia, ele foi para a fábrica e ali ficou durante 42 anos trabalhando. Fizeram uma indústria de couros aqui e era Belo e Tortoriello. E não sei quanto tempo durou essa empresa, que depois se chamou Curtume Tortoriello Limitada. Aí ficou só meu pai e depois chegou um irmão dele chamado João, que veio da Itália depois da guerra, mas aí veio direto para São João del Rei e ficou trabalhando junto com meu pai no Curtume, onde eles tinham uma casinha simples e moravam lá os dois. Meu pai, aqui em São João, ele montou uma firmazinha, uma firma de comércio, né? Uma firma de um eletrodoméstico e materiais elétricos, né? Ele já tinha uma tendênciazinha para eletricidade, que já tinha um conhecimento, né? Nessa época montou muita usina, umas pequenas usinazinhas para atender esses fazendeiros, né? Na firma dele, né? Ele se deu bem aí e foi crescendo dentro de São João del Rei. Com isso ele ficou muito popular na cidade e até que convidaram ele para ser prefeito, né? Convidaram para ele ser candidato a prefeito. Isso para ele foi o maior orgulho, né? Porque um italiano que veio para cá para começar a vida sem praticamente nada, né? Veio começar do zero, né? Isso aí realmente foi o maior orgulho dele, né?